Amigos queridos, elevemos o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, para juntos mergulharmos neste manancial de amor e sabedoria que o Evangelho de Jesus traz para toda a humanidade da Terra. Felizes aqueles que, mergulhados neste manancial de amor, saciam suas necessidades espirituais. Estamos buscando, em nome de Jesus, o alento e a esperança que surge em nossas consciências pelo despertamento das verdades de vida eterna. Quantos somos agradecidos pelas infinitas bênçãos a nós concedidas. Quanta alegria carregamos em nossos sentimentos. Quantas esperanças se renovam a cada momento. Quantos somos agradecidos pela fé que se estrutura em nossos corações a cada dia mais, dispostos a servir, ainda que pequeninos e incipientes, dispostos a prosseguirmos, apesar dos testemunhos do caminho. Ensina-nos, Senhor, a servir, sem perguntar a quem ou até quando, onde quer que estejamos, hoje e sempre. E agora, Senhor, nesse momento especial de nossas vidas, pedimos aos amigos espirituais que em seu nome aqui se apresentam, que possam encontrar em nossos sentimentos a receptividade necessária para as reflexões desse dia. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos, e que assim seja. Do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nós vamos refletir ainda sobre perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Quando a morte vem ceifar nas vossas famílias, levando sem moderação as pessoas jovens ao invés das velhas, dizeis frequentemente: Deus não é justo, uma vez que sacrifica esse que é forte e pleno de futuro para conservar aqueles que vieram longos anos plenos de decepções. Uma vez que leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada. Uma vez que parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Esse é um pensamento, né? Então, o espírito, que é o Samson, que vai dissertar sobre isso, ele primeiro descreve o pensamento característico daqueles de nós que não entendemos o que é a justiça de Deus, as leis sábias que nos regem e que ainda não aceitaram que há um planejamento divino e que cada um de nós terá um tempo aqui na Terra, o tempo necessário e suficiente para nós fazermos aquilo a que viemos. E esse tempo, ele se esgota no momento mais oportuno que isso deveria mesmo ser feito. Mas, tendo esse entendimento, a doutrina espírita mais nos consola pelo esclarecimento, porque ela mostra a verdade e aquilo cala tão fundo em nós que vai nos pacificando. Nós não estamos aqui dizendo que não sofremos quando há a desvinculação temporária pelo desencarne. Nós sofremos porque nós temos emoções. Nós temos emoções que flutuam nesses relacionamentos.
e não temos ainda a convicção de que essas emoções se transformaram em sentimentos que se eternizariam. Porque quando nós trouxermos dentro de nós o sentimento, está eternizada aquela relação. Ninguém se separa de ninguém, a não ser provisoriamente pela desencarnação, mas isso não desvincula o espírito um do outro. Vamos falar um pouco hoje desse luto, né? Desse momento que é o que é o luto, né? O luto é a elaboração de uma perda. É o tempo que o espírito requer dentro de si, isso é variável de pessoa para pessoa, é o tempo que ela necessita para fazer uma nova adaptação à realidade com a ausência daquele ente querido. E nesse luto, precisa haver um esgotamento da dor. Precisa haver que esse esgotamento precisa drenar esse conteúdo, por exemplo, desse pensamento equivocado que o Espírito trouxe para nós. Mas por que um tão jovem, com tudo a ser feito, e aquele que já não tem mais nenhuma função social no mundo, permanece? Esses pensamentos equivocados dificultam extremamente lidar com a perda. É onde a pessoa se apega a uma revolta e fica, entre aspas, magoada com Jesus, com Deus, com os espíritos amigos, e dizem palavras torpes de que onde vocês estavam, que não socorreram, que não ampararam, que não evitaram, porque não fizeram. Até hoje, mesmo dentro da doutrina espírita, nós vemos amigos queridos nossos ainda nesse patamar de não entendimento, porque têm a informação, leram livros sobre, mas não entenderam. Há uma diferença. Não entenderam que aquilo é um bem, que tudo que existe no planejamento reencarnatório é tão somente para o nosso bem. E o bem, às vezes, vem carregado de dor, mas é um bem. Né? O que é bom nem sempre vem carregado de dor ou nem vem carregado de dor, mas o bem muitas vezes vem carregado de dor. E ao invés da pessoa drenar o seu conteúdo e buscar esse entendimento e se pacificar, esse estado revoltado do luto que se perpetua na pessoa paralisa o processo evolutivo dela nesse aspecto. Então, vamos dar exemplos assim bem simples. Há pessoas que perderam um ente querido, um jovem, um familiar daquela casa, e mantêm aquele ambiente com todos os objetos da pessoa que desencarnou. Ora, nós sabemos que os nossos objetos pessoais, a doutrina espírita explana muito sobre isso, está imantado do nosso fluido vital. Está imantado das nossas características. Então, esse apego, vamos dizer assim, faz com que o espírito desencarnado fique prisioneiro daquele quarto, daqueles objetos, daquelas roupas, daqueles móveis. Fique prisioneiro. André Luiz tem um exemplo nos seus livros, que havia uma penteadeira, aquele objeto das mulheres se pentearem, né, com um espelho muito belo, e esse móvel foi para um museu. E a pessoa que comprou esse móvel começou a sentir-se perturbada. Por quê? Porque a dona daquele espelho estava no espelho, estava no móvel, imantada ali, porque tinha toda uma história de casamento que não aconteceu, e ela ficou apegada àquele móvel. Então, quando nós deixamos aqueles objetos pessoais imantados da presença da pessoa, nós não damos a ela a oportunidade de se desvencilhar desse mundo, que é transitório, para que ela possa alçar no mundo espiritual
convivências felizes com outros que as amam também. Familiares nossos que temos no mundo espiritual e que nunca reencarnaram conosco na consanguinidade, mas que são espíritos simpáticos e que a vida é essa continuidade de relações universais, de sentimentos. E aqueles familiares que retocam aquele ambiente todos os dias, como se o filho, a filha ou alguém estivesse presente, eles paralisaram o seu processo evolutivo na revolta contra a lei do amor. Porque é por amor que essa lei se faz no planejamento reencarnatório. Então, diz assim o Evangelho: humanos, é nisto que tendes necessidade de vos elevar acima do terra a terra, para compreenderdes que o bem frequentemente está onde credes ver o mal. Então, aquela dor da separação é um sofrimento, mas é um bem, não é um mal, é um bem. A sábia previdência aí onde credes ser a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pelo valor da vossa? Nós estabelecemos uma justiça própria, e essa justiça própria é que me façam todo o bem possível, que me livre de todo o mal, que isto é justo para mim. Essa é a justiça dos homens. E tudo que eu me incomodar, se você me incomodar, eu vou lá ou contrato pessoas oficiais para isso, para fazer o mal a você. Essa ainda é a justiça dos homens. Então, nós queremos acanhar a justiça de Deus a esses parâmetros. Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente, e qualquer que seja ao que se chegue, cada coisa tem sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos atingem, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses seriam uma consideração secundária que relegaríeis ao último plano. Vamos compreender bem isto. As provas, elas são precisas e voltadas pontualmente para questões que nós viemos resolver. E muitas vezes o desencarne pode ser a grande prova do espírito. Às vezes a pessoa passou uma reencarnação tranquila, sem grandes desafios, mas às vezes o momento que antecede a desencarnação e a própria desencarnação podem ser provacionais, com o tipo de desencarne que previamente o espírito sabe que vai passar, porque no planejamento reencarnatório nós sabemos com quem viríamos, até onde chegaríamos e como seriam as nossas provas. E então o espírito tem uma alta probabilidade de ser dessa forma. Por que eu falo alta probabilidade? Porque nesse interregno nós temos o livre-arbítrio, que pode precipitar desencarnes, por sermos invigilantes, por sermos abusivos, por usarmos de excessos. Esses excessos vão repercutir na forma do desencarne necessariamente. E muitas vezes vamos ter sofrimentos que nos seriam desnecessários, que foram acumulados pela nossa forma de viver e sentir a vida. Então, chorar pela separação dos entes queridos é importante e necessário. Vamos drenar esse conteúdo. As mães que se debruçam sobre seus filhos, sobre irmãos, sobre companheiros, nós ainda sofremos a dor da separação, porque ainda não sabemos viver como espíritos e vivemos tão somente como encarnados, À medida em que nós formos aprendendo a viver como espíritos, não haverá essa barreira tão descontinuada entre o encarnado e o desencarnado,
Porque, por exemplo, nós estamos o dia inteiro convivendo com desencarnados, o dia inteiro. Nós não estamos sozinhos hora nenhuma, não há possibilidade. Pode ser que o desencarnado não esteja no local, mas ele está no fio do meu pensamento, nas faixas da minha sintonia. Então eu estou 24 horas ligada a milhões de espíritos que pensam como eu penso, que sentem como eu sinto, porque isso é uma lei natural da sintonia e da afinidade. Então, em relação aos desencarnados queridos, nós precisamos todos os dias levar para eles uma oferenda, levar para eles um presente, um mimo, que são sentimentos suaves de encorajamento para que eles sigam resolutos, sigam confiantes, para que eles possam aceitar o momento. E as nossas preces precisam ir nessa direção, porque do contrário nós vamos escravizando esses espíritos que nos foram tão queridos ao estado de paralisia que nos encontramos também. Conhecemos pessoas que tiveram o desencarne de alguém na família há mais de 20, 30 anos e que não superaram, até hoje sofrem, até hoje se lamentam, até hoje a vida paralisou por conta disso. A doutrina espírita veio nos revelar a vida do espírito para nos libertar desses apegos tão tristes, tão sofridos, que ainda permanecem em nossos sentimentos. Vamos refletir. Cada vez mais nós somos convidados a entender as leis divinas que nos regem em cada momento evolutivo e a necessidade que nós temos dessas leis. Quando olhamos para a história da humanidade, às vezes vamos ver algumas cenas, como por exemplo, dos judeus surpreendidos em praça pública, levados para ambientes difíceis, que nunca mais retornaram ao seu lar. Foram surpreendidos ali, não só os judeus, mas quantas pessoas viveram dramas dessa natureza nas guerras. Saíram de manhã, foram surpreendidos na rua e não voltaram mais para casa. Mas isso não acontece só nas guerras, ou com os judeus, ou com situações semelhantes. Isso acontece com todos nós na hora do desencarne. No dia do nosso desencarne, nós não vamos mais voltar para casa. Ou, melhor, não fará mais nenhum sentido retornar a casa, porque ali não passará mais ser o nosso local. Embora, como a Célia colocou, e a gente observa, há espíritos que desencarnam e voltam para casa e tentam conversar com os familiares e dizerem que estão ali e sofrem por não serem percebidos e se angustiam e passam por essa situação e permanecem assim muito tempo. Porque, na verdade, as suas construções foram basicamente material. Então, o espírito volta para aquilo que ele construiu. E se a construção é de ordem material, ele fica preso na dor dessa situação. Então, por que nós precisamos desencarnar? Nós temos que nos perguntar. Por que nós estamos vivendo ainda esse momento evolutivo? Porque a encarnação para nós é uma necessidade. E os espíritos nos esclarecem que, embora seja uma necessidade evolutiva, é uma condição de inferioridade. Apenas e tão somente os espíritos que ainda estão numa condição bem expressiva de inferioridade precisam encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar, pelo estado que se encontram e que quantas vezes nós não estamos interessados
no nosso aprimoramento. E ficamos gastando os minutos maravilhosos que nós temos aqui para as construções felizes, e que na hora do desencarne, nós, assim como aqueles que são os, entre aspas, nossos, vão ficar totalmente confortados. Confortados não significa que a gente não vai se entristecer, que a saudade não vai doer, né? Mas confortados porque estamos entendendo e aceitando tudo aquilo que é o nosso momento, e que muitas vezes é o nosso momento porque assim desejamos, ainda que seja. Então, falar sobre a morte, sobre a perda, e essa perda é milhões de aspas, de entes queridos, é muito importante para nós. Porque há mundos felizes em que as separações não existem. Não existem. E nós precisamos caminhar rumo a esses mundos. E uma das questões muito importantes é realmente o desapego. Porque rico é aquele que não precisa de nada. Não é? A gente já sabe disso, a doutrina espírita nos explica. Qual que é a sua necessidade? Nenhuma. Não é? Entre aspas, né, gente? Entre milhões de aspas. São as necessidades básicas, né? Bem básicas. Então, nós vamos precisar cada vez mais compreender que somos altamente necessitados de sermos surpreendidos pela morte. Somos necessitados. E muitos de nós, naquele momento, muitos de nós iremos nos revoltar. Muitos de nós iremos nos distanciar de Deus, nos colocarmos numa posição de afastamento, né? Mas Emmanuel traz para nós um texto para que a gente possa cada vez mais se libertar da ignorância e nos entregarmos, né, a esse amor de Deus por nós, intitulado Provas Inesperadas, que está no livro Moradias de Luz. Então ele diz assim: guarda, olha o termo, guarda o coração no templo da fé simples e pura. Toda vez que a sombra da provação te endereça o caminho, te entenebreça o caminho. Então, todas as vezes que nós somos surpreendidos pelo desencarne de alguém, se nós não colocarmos o coração no templo que nós já construímos dentro de nós, dessa fé pura e simples, se nós não fizermos isso, nós vamos nos sentir despedaçar. E às vezes de uma maneira irremediável naquela existência. Porque quando algo inesperado acontece e causa aquele impacto doloroso para nós, nós precisamos de proteção. É necessário literalmente fazer isso que Emmanuel está sugerindo, colocar o coração no templo da fé que construímos. Agora, se não construímos essa fé, se não construímos esse templo, na hora derradeira, nós dilaceramos. E dali para frente, podemos perder a razão de viver. Podemos continuar vivos porque não temos coragem de nos matar. Quantas pessoas fazem isso? Ficam vivas, mas são vivos mortos, deixam de viver.
não querem mais nada, não sentem mais alegria, ficam paralisados naquele momento que significa para nós a maior oportunidade de avançarmos no entendimento dessas leis divinas. Então, nós não estamos dizendo de maneira nenhuma que isso não é motivo de dor. Sim, é motivo de profunda dor para nós. Mas uma dor que está atrelada ao estado evolutivo que ainda insistimos em permanecer. Porque grande parte de nós já viemos de mundos mais adiantados. Decaímos para os mundos inferiores. Somos aqueles espíritos renitentes no erro e na maldade. A gente faz questão de ficar magoado, faz questão de ficar com aquela lembrança de alguém que nos prejudicou, faz questão, e toda vez que lembra disso fala do desatino do outro. Nós somos esses espíritos que fazemos questão de permanecer onde nos encontramos. E aí, na hora dessa dor lancinante que nos alcança, nos desesperamos. E aí a importância de modificarmos isso dentro de nós, para que cheguemos um tempo em que nós vamos dizer para nós mesmos: de mim e dentro de mim, nunca mais o mal se manifestará. Nem para mim, nem para ninguém. Aí nós estamos construindo essa escada que nos levará a mundos mais felizes, em que essas experiências não serão mais necessárias. E ele continua: dores existem que constituem o drástico e imprescindível resgate do nosso ontem distante. Então o Evangelho é claro em dizer quão doloroso é para uma mãe perder, entre aspas, um filho de 2 anos, de 1 ano, de 7 anos, de 15 anos, de 20 anos, né? De qualquer idade. Quão doloroso é para uma mãe perder um filho. Mas o desencarne, muitas vezes, é a nossa prova. Nós vamos passar por essa prova, como a Célia leu para nós. O desencarne nem sempre é uma prova. Eu sempre gosto de lembrar da minha avó, que desencarnou faz uns 5 anos, um pouquinho mais. Como que ela desencarnou? 96 anos, sentadinha assistindo televisão. Acabou o fluido. Não soltou nenhum gemido. Acabou. Né? Estava lá assistindo, a cuidadora estava com ela. Falou: vamos, dona Cleusa, para a cama? Ela não respondeu. Tinha desencarnado. Né? Então, para esse espírito, o desencarne foi uma prova? Não, né? De maneira nenhuma. E interessante que ela, desde que a gente tem notícia dela, de manhã, de tarde, de noite, todos os dias, todo o tempo todo, sempre, ela morria de medo de morrer. Né? Então, nem sempre o desencarne é uma prova. Mas às vezes é uma prova. E aí, se é uma prova para aquele que desencarna, é uma prova para aquele que fica. E como vamos agir diante da prova? Como vamos agir? Né? O que temos a oferecer para passar pela prova?
Então, encerrando só esse parágrafo, depois continuamos, ele diz: dores existem que constituem o drástico e imprescindível resgate do ontem distante, para que a verdadeira alegria nos coroe o futuro. Às vezes, o futuro feliz e luminoso depende 100% da prova do desencarne de hoje. E entender isso traz para nós uma lucidez muito grande. Então vamos fazer a nossa prece e cada vez mais estudarmos com profundidade para que tenhamos muita resignação, muito entendimento, se essa prova chegar para nós. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos aqui, Senhor, desejosos de te agradecer por tudo que a vida tem nos oferecido. Rogamos, Senhor, o seu amor e a sua misericórdia para toda a terra, para todos os povos, para todos os nossos irmãos em humanidade. Que cada irmão, Senhor, espalhado neste planeta azul, possa um dia experimentar o que sentimos agora, ao acalentarmos em nosso íntimo estas verdades de vida eterna, que nos liberta da ignorância e do sofrimento. Quando a dor, Senhor, visitar os nossos corações, que estejamos em pé no trabalho, que estejamos dedicados às causas maiores, que estejamos preparados, Senhor, para compreender as leis do nosso Pai, que nos regem, para nos conduzir à perfeição. Rogamos o seu amparo e a sua misericórdia, Jesus, para os nossos irmãos, registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, para que eles possam nesta hora, Senhor, serem envolvidos por esta equipe socorrista, que irão derramar sobre eles todo o amor, toda a luz, para que recuperem a saúde, o bem-estar e se façam espíritos mais prontos para servir. E nós outros, Senhor, rogamos a Ismael, este espírito responsável por conduzir esta nação à pátria do Evangelho, que nos oportunize as mínimas tarefas para contribuirmos com o que temos de melhor, saneando em nós mesmos as dificuldades que trouxemos e expandindo nossos sentimentos para a construção de um mundo melhor. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.